Giro da Bola. São Paulo. Tá na hora do São Paulo, tá na hora do Tricolor, na hora do Paulo do Vale. O torcedor são paulino quer saber o que é que vai acontecer. E o Fernando Diniz fica, vai embora, o que é que vai acontecer em PDV? Boa tarde. Boa tarde, Capri, bom retorno, um abraço também pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É o seguinte, hoje, aniversário da cidade de São Paulo e aniversário do São Paulo também, né? Tricolor completando hoje 91 anos de história, né? No dia 25 de janeiro de 1930, o São Paulo foi fundado e aí, desde então, né, muitas glórias que ficam um pouco distante neste momento do São Paulo, né? Porque desde 2012 o Tricolor não vem conseguindo conquistar títulos, né? Que é o que move o São Paulo Futebol Clube e, de fato, a situação bem complicada. No sábado, o empate, né, 1-1 contra a equipe do Coritiba poderia ser uma vitória de presente de aniversário, mas não aconteceu. E aí ontem a vitória do Internacional no Grenal também, deixando o Tricolor mais distante da liderança. Fernando Diniz, no momento, está mantido no cargo, até por conta, né, de algumas questões, né, o que aconteceu no sábado, que a gente lamenta muito, inclusive tem algumas informações, porque de fato isso mexeu muito no ambiente do São Paulo, momentos antes da partida contra o Coritiba, né? A gente se lembra muito bem, o ônibus do Tricolor foi atacado por vândalos, por bandidos, quando fazia o trajeto para o Morumbi. Aí, alguns detalhes, né? Primeiro que ninguém se feriu, apesar do enorme susto, né? O Brenner me pareceu o mais abalado, quase foi atingido por uma pedra, e a gente está vendo os 14 detidos, ó, e com eles, alguns artefatos, pedra, pau, barras de ferro, e o GAT, né, que é um grupo especial aí, foi chamado para desarmar algumas bombas também que estavam no trajeto do São Paulo. Esses são os 14 detidos. E aí, chama a atenção o seguinte, o Tricolor mudou a sua rota, justamente imaginando que poderia acontecer algum tipo de emboscada. E aí a gente está vendo imagens do ataque, ó. Para quem nos acompanha pelo YouTube, os torcedores não, né, bandidos ali, esse ataque aconteceu ali na Eusébio Matoso, né, a ponte Eusébio Matoso, foi ali, próximo a Faria Lima. O São Paulo fez esse trajeto, coisa que não acontece muito, São Paulo costuma ir pela Marginal Tietê ou pelo bairro da Lapa. E aí essa mudança de trajeto justamente para tentar despistar esse tipo, né, de vândalo, de criminoso, e acabou acontecendo, que gerou um certo desconforto ainda na ida para o Morumbi dentro do ônibus do São Paulo, principalmente com relação ao gerente de futebol José Carlos dos Santos e alguns jogadores que tentaram entender o que aconteceu, né? O Volpi, segundo informações, teria ficado bastante bravo com a situação. Então, assim, no momento em que o São Paulo muda a rota, mesmo assim, ele é atacado por esses bandidos, por esses criminosos, e gerando tudo o que aconteceu depois, né? Todo esse nervosismo, e até por isso, né? Por conta desse fato, um fato novo e lamentável, diga-se de passagem, o São Paulo entendeu que a equipe também, né, entrou um pouco abalada e não conseguiu essa vitória. Por isso, até segunda ordem, o Diniz está mantido. Hoje é aniversário do clube. Acredito eu também que o São Paulo não faria nenhuma manifestação negativa com relação à demissão. O Tricolor tem se manifestado muito com relação ao ataque que aconteceu. Então, nos próximos dias. O São Paulo volta a campo só no domingo, 4 da tarde. Tem uma semana aí, né, para quem sabe o Diniz trabalhar e melhorar essa equipe para a retomada do Campeonato Brasileiro no domingo contra o Atlético Goianiense. São Paulo entra naquela fase de jogos em que conseguiu justamente uma virada no seu destino naquele momento, né? Tem o clássico contra o Palmeiras, esse jogo contra o Atlético Goianiense foi uma sequência que o São Paulo melhorou o seu futebol. Quem sabe, apostando um pouco nisso também, o Diniz possa ter essa continuidade, pelo menos até o término do Campeonato Brasileiro. A gente segue apurando e com relação ao torcedor do São Paulo aí, para que ele possa ficar muito bem informado. E com relação ao ataque, né, os 14 detidos, essa situação lamentável que a gente viu no final de semana, Capriotti. Valeu, PDV. Tá aí o Paulo do Vale com as informações do São Paulo. Foi lamentável mesmo, né, o que a gente viu lá. Não dá para realmente chamar de torcedores aqueles sujeitos. De maneira alguma. São bandidos, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, as torcidas estão tomadas pelo crime organizado. Isso quem diz não sou eu,
É o próprio Ministério Público que já cansou de falar sobre isso, né? As torcidas estão com o crime organizado infiltrado. Então a gente percebe que aquilo ali é uma ação mesmo de gente que... gente que tem treinamento, não é gente comum, não é torcedor comum. É gente que passou por treinamento de bandidagem, né? Fica muito claro. Agora o São Paulo precisa tomar as providências. Precisa ir pra cima dessa gente, botar na cadeia, eliminar de estádio. Precisa ser duro com essa gente, porque senão cada vez mais a gente vai continuar vendo esse tipo de barbaridade que vira e mexe a gente tem aqui no futebol brasileiro. Esse caso, Capri, pra mim é gravíssimo. Não que os outros ataques não sejam, né? Mas pra mim é um caso que tem de ser apurado, porque como bem disse o Paulo do Vale, há uma insatisfação muito grande dos atletas do São Paulo com o gerente de futebol José Carlos dos Santos. Por quê? Eu não consigo entender como você faz uma rotina de deslocamento durante toda a temporada e não ocorre nada. Do CT da Barra Funda pro Morumbi. São Paulo fez esse trajeto durante toda a temporada e não ocorreu nada. Nem uma única vez. E aí quando você muda a rota, esses bandidos profissionais ali na espreita para fazer uma emboscada, já sabendo exatamente onde o ônibus passaria, para mim é muito estranho. Que esses bandidos eles estão cada vez mais profissionais, isso a gente já sabe. Infelizmente, a polícia tem de fazer alguma coisa para diminuir a ação desses marginais. Agora, será que há algum tipo de envolvimento de profissionais que estão dentro do São Paulo? Isso precisa ser apurado. E se houver algum tipo de envolvimento, algum tipo de mensagem privilegiada, né, de quem está dentro do clube para esses marginais, volto a dizer, o caso se tornaria ainda mais grave. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação porque não tenho provas. Eu estou levantando aqui que isso precisa ser muito investigado porque é possível. É possível. Na única vez que você muda a rota, os bandidos sabendo onde seria a rota e fazendo essa emboscada, é no mínimo estranho, Capri. Muito, muito estranho. Bom, a gente precisa falar também do time, não é? Foi uma medíocre a apresentação do São Paulo, né? O primeiro tempo do São Paulo foi ridículo. E só para dar os créditos aqui pro Felipe Ruiz, do GE, que conseguiu fazer o registro ali do ataque. A gente acompanhou imagens há pouco, o crédito devidamente dado aqui pro Felipe Ruiz, do GE. Boa, isso aí. E aí falando do time, né, que é o grande problema desse São Paulo dos últimos anos, esse time medíocre, né, medíocre do São Paulo. Porque uma coisa é você perder um campeonato disputando até a última rodada, ralando ali, suando, se entregando. Outra coisa é você perder um campeonato da maneira que o São Paulo está perdendo esse. De maneira apática. Jogadores completamente... sem nenhum tipo de identificação com a camisa do clube. O primeiro tempo no sábado do São Paulo foi medíocre, foi ridículo. Contra um dos piores times do campeonato, contra o Coritiba. São Paulo tinha obrigação, dever, para um time que está lutando pelo título, é dever vencer o penúltimo colocado em casa. E o que o São Paulo fez, principalmente no primeiro tempo, foi medonho, E ó, esse é um legado do Leco. Esse time aí, isso tudo que tá aí, foi montado pelo Leco, o pior presente da história do São Paulo. Ah, mas assumiu nova diretoria. Mas os caras nem tiveram tempo de trabalhar, assumiram faz 20 dias. Mas acho que chegaram também tomando algumas decisões erradas. Eu, sinceramente, já fiz essa crítica. Não acho que o São Paulo esteja caindo de rendimento pelas trocas que foram feitas nos bastidores. Mas a partir do momento que você chega e a engrenagem está funcionando de uma maneira minimamente interessante, por que já chegar mudando? Por que já chegar falando de Rodrigo Caetano, de Alexandre Matos? Se você tem um Pássaro trabalhando bem com o Raí, por que não manter esses caras até o fim da temporada? Se é uma temporada típica, segura por mais 2 meses, até o fim de fevereiro, e depois você chega mudando. Acho que essa diretoria chegou já querendo colocar suas cartas na mesa, querendo fazer algumas mudanças. Algumas podem ser irrelevantes. Agora, outras eu acho que mexeram na engrenagem do dia a dia. Mas o Raí continua, né? Quer dizer, em tese o Raí tá lá. Mas ele não trabalhava sozinho, Capri. Então, o Pássaro era o cara que não é o cara mais executivo. Nem sei se ele tinha todo esse contato com os jogadores. Ele era quem mais tinha contato. A dupla Pássaro e Raí só estava funcionando exatamente porque um complementava o outro. O Raí é um cara importante pela bagagem dele de São Paulo, mas é um cara muito mais institucional para reuniões fora do São Paulo. O Pássaro era quem vivia o dia a dia. Era ele quem conversava, dialogava com os atletas.
Não à toa, o Daniel Alves recentemente admitiu numa pergunta do Paulo do Vale que ficou incomodado com a saída do Pássaro. Acho que ele era um cara importante. Não tô vivendo o dia a dia do São Paulo. Nem os setoristas estão. O que dirá, né, um repórter que cobre o Palmeiras. Mas eu sinto que a nova diretoria já chegou fazendo mudanças que foram um pouco apressadas. Acho que a engrenagem estava funcionando de uma maneira interessante e alguns caras poderiam ser mantidos até o fim da temporada, porque não é muito tempo. Mais 1, 2 meses termina a temporada. Então, e aí eu tento entender a cabeça do jogador, não é? É melhor você tirar do seu currículo um campeonato brasileiro por uma suposta insatisfação da saída de um executivo, né? Demonstrar isso e perder um título brasileiro, deixar de colocar isso no seu currículo, porque um executivo deixou ali o trabalho. Eu acho isso muito, muito pequeno, não é? Muito pequeno demais. Pequeno demais. Eu, por exemplo, se eu fosse para colocar no escolher, não é? O que você prefere? Colocar campeão brasileiro no seu currículo ou o cara que perdeu o brasileiro porque mandaram o Pássaro embora? É óbvio que eu vou preferir colocar o título de campeão brasileiro no meu currículo. Claro. Agora, a cabeça de jogador de futebol a gente nunca vai compreender completamente.